estudante do quarto ano, tudo bem com você? Estamos iniciando a aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Márcia e sempre quero lembrar você do cuidado com a higiene de suas mãos. Isso é importante, ajuda a preservar a nossa saúde, então lave as mãos várias vezes ao dia. Os materiais da aula de hoje são o caderno, o lápis, a borracha, lápis de cor e uma folha. Pode ser folha de papel sulfite, pode ser uma folha de um caderno, o papel que você tiver aí na sua casa. Então anote lá no seu caderno a data de hoje, aula de língua portuguesa. Eu vou dar um tempinho para você se organizar. Data anotada? Então vamos começar relembrando a nossa última aula, o que nós fizemos na nossa última aula. Então na última aula a gente reviu, vimos de novo o livro Vice-Versa ao Contrário, Analisamos ali a questão de que ele traz tanto a história nova, a versão do conto atual, como a versão antiga, a história clássica do conto. Então o Patinho Bonito é uma versão atual da história do Patinho Feio. Ficamos conhecendo o Andersen, que é aquele escritor que viveu há muitos anos, que escutava histórias que seu pai contava e resolveu escrever essas histórias em livros para as crianças. Identificamos lá o título de alguns livros de Andersen. Fizemos uma brincadeira de acertar o pato, onde a gente ficou conhecendo o significado de palavras novas, Fizemos várias palavras. E fizemos atividades de compreensão do texto, Encaixamos palavras em frases, relacionamos informações. E na aula de hoje? O que vamos fazer na aula de hoje? Bem, olha as informações que estão aí na sua tela. Vamos lembrar das histórias que lemos? Então, lemos duas histórias, o Patinho Bonito e o Patinho Feio. E olha as informações que eu trouxe ali para vocês. Número 1. Era uma vez um pato que todos chamavam de feio. 2. Foi confundido com um robô. 3. Fugiu de casa porque queria ser um galã de TV. 4. Descobriu que era um cisne. 5. Fugiu de casa porque estava muito infeliz. 6. Era uma vez um pato chamado Milton. 7. Ele acordou e aceitou que era um pato. 8. Mesmo depois da fuga, continuava triste. O que acontece com essas informações que eu trouxe aí para você? Estão todas misturadas, Tem informação da história do Patinho Bonito e tem informação da história do Patinho Feio. Vamos separar essas informações? Eu vou pintando ali as informações ali na tela, vou utilizar essa legenda. O que eu pintar de azul se refere ao texto do Patinho Bonito. O que eu pintar de amarelo se refere ao texto o Patinho Feio. E vocês vão conferindo aí comigo. Então, a informação 1. Era uma vez um pato que todos chamavam de feio. Qual conto que tinha isso? Que todos chamavam ele de feio? No conto do Patinho Feio. Então, vamos pintar de amarelo. 2. Foi confundido com o robô. Quem que foi confundido com o robô? O Patinho Bonito ou o Patinho Feio? O Patinho Bonito. Então, deixamos em azul.
3. Fugiu de casa porque queria ser um galã de TV. Lembram quem queria ser um galã de TV? Era o Patinho Bonito. Descobriu que era um cisne, que na verdade era um cisne. Quem que descobriu? Foi o Patinho Feio. 5. Fugiu de casa porque estava muito infeliz. Quem que fugiu porque estava muito infeliz? O Patinho Feio. 6. Era uma vez um pato chamado Milton. Quem que se chamava Milton? O Patinho Bonito ou o Patinho Feio? O Patinho Bonito. 7. Ele acordou e aceitou que era um pato. Quem que sonhou e depois que acordou aceitou que era um pato? Foi o Patinho Bonito. 8. Mesmo depois da fuga, continuava triste. Quem que continuava triste mesmo fugindo? O Patinho Feio. Então, separamos as informações. Tá. Então, agora vamos pensar só na história do Patinho Bonito. Olha lá, vamos tirar as informações que são do Patinho Feio. Ficou só o que é do conto Patinho Bonito. Então, ficou lá. Foi confundido com um robô, fugiu de casa porque queria ser um galã de TV, era uma vez um pato chamado Milton, ele acordou e aceitou que era um pato. Mas as informações ali agora estão fora de ordem, elas não estão na ordem que aconteceram no texto. Então, o que você vai fazer? Você vai organizar essas informações pelos números. Você vai colocar o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois. São 4 informações. Você vai usar os números que estão ali. 2, 3, 6 e 7. Vai colocar esses números numa ordem, representando a ordem que os fatos ocorreram na história. Eu vou dar um tempo para você reler as informações e organizar os fatos. Vamos conferir então qual é a ordem correta dos fatos?
Vamos ver lá o que foi que aconteceu primeiro. Era uma vez um pato chamado Milton. Isso estava lá no comecinho do conto. E depois? Fugiu de casa porque queria ser um galã de TV. E depois disso, o que aconteceu? Foi confundido com um robô. E por último, ele acordou e aceitou que era um pato. Então a ordem dos números ficou 6, 3, 2 e 7. Confere se você notou direitinho. Bem certinho? Muito bem. Então agora que a gente organizou os fatos da história do patinho bonito, vamos fazer a mesma coisa com os fatos da história do patinho feio. Então agora vamos fazer ao contrário. Vamos tirar as informações do patinho bonito. Ficou só do patinho feio. E vamos também organizar essas informações. Então agora você tem o número 1, 4, 5 e 8. Você vai utilizar esses números para organizar os fatos na ordem que eles aconteceram no texto. Um tempo para você. Vamos conferir então a ordem dos fatos? Então, dessas informações que nós temos, o que aconteceu primeiro? Era uma vez um pato que todos chamavam de feio. Depois, fugiu de casa porque estava muito infeliz. Depois, mesmo depois da fuga, continuava triste. E por último, descobriu que era um cisne. Então os números ficaram 1, 5, 8 e 4. Confere se está certinho. Muito bem. Agora eu tenho uma questão para você pensar sobre a história do patinho feio. O texto Patinho Feio conta a história de um pato que era infeliz e desprezado até encontrar seu lugar no mundo,
Ou é a história de um pato que era infeliz e desprezado até encontrar um lago para nadar? Pense um pouquinho, você pode escrever a resposta ou simplesmente desenhar o quadrinho e pintar na cor correspondente. É um tempo para você. Conferindo então, o texto Patinho Feio conta a história de um pato que era infeliz e desprezado até encontrar seu lugar no mundo, né? Ele andou por muitos lugares até que encontrou os cisnes e percebeu que era um cisne também. Pensando no texto, o Patinho Feio responda sim ou não. Então você vai colocar as letras A, B, C no seu caderno e vai responder sim ou não. Então a questão A: é uma narrativa curta que tem começo, meio e fim? Sim ou não? B: foi escrito para divertir, distrair as pessoas? Sim ou não? C: foi criado por um autor no mundo da imaginação? Sim ou não? Só sim ou não você vai colocar no seu caderno.
lembrou dessas informações que tem nas questões? A gente já conversou sobre essas informações. Mas vamos ver então o que foi que você pensou. O texto Patinho Feio é uma narrativa curta que tem começo, meio e fim? Sim, é uma narrativa curta, tem um começo, tem um meio e um final. O texto Patinho Feio foi escrito para divertir e distrair as pessoas? Sim, né? A gente lê para se distrair, esse tipo de texto. E foi criado por um autor no mundo da imaginação? O Patinho Feio é uma história real que aconteceu ou uma história imaginada? É uma história imaginada, então a letra C é sim. E agora eu quero que você pense e responda rápido. É um conto? O texto Patinho Feio é um conto? Sim, ele é um conto, sim. Porque ele é uma narrativa curta, né? Não é uma história muito comprida. Teve o começo, né? Quando o patinho nasceu. Teve o meio, quando ele estava procurando um lugar para ficar. Teve um fim, né? A gente lê para se distrair, para se divertir. E é uma história imaginada. Então, o Patinho Feio, tanto como o Patinho Bonito, é um conto também. Agora observe o título desses dois contos que a gente está trabalhando. O Patinho Bonito, o Patinho Feio. Observe lá, bonito, feio. Essas palavras são o contrário uma da outra, não são? Olha lá. Ou algo é bonito, ou algo é feio. Quando as palavras têm sentido contrário a outras, recebe o nome de antônimos. Muitas palavras dizem o contrário, né? Por exemplo, se uma coisa não é leve, ela é pesada. Se algo não é alto, ele é baixo. Então, existem palavras que são o contrário uma das outras. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Vamos encontrar os contrários? Olha as frases do texto. Surgiu de dentro de um ovo tão grande, o patinho feio sentia-se tão infeliz. No final do outono, o patinho feio. Então, observe as palavras lá. Começo, triste, pequeno, fim, feliz. E agora as palavras que eu vou destacar para você. Grande, infeliz e final. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever aí no seu caderno. Grande, infeliz e final. E ao lado, você vai colocar a palavra que é o contrário. Então, eu trouxe algumas palavras ali. Você vai identificar o contrário de grande, infeliz e final. E vai escrever ao lado. Um tempo para você fazer isso. Então, encontrou o contrário das palavras que estavam destacadas?
Vamos conferir lá. Se algo não é grande, é pequeno. Então, o contrário de grande é pequeno. Se alguém não está infeliz, essa pessoa está feliz. Contrário de infeliz, feliz. Se algo não está no final, está no começo. Então, contrário de grande, pequeno, infeliz, feliz, final, começo. Vamos brincar com essa questão das palavras ao contrário? Pra gente fazer uma brincadeira, eu fiz aqui um jogo da memória. Você com certeza já brincou do jogo da memória. É um jogo que a gente tem que ir virando as cartinhas e fazendo pares. Nesse caso, os pares vão ser palavras que são antônimas, palavras que são o contrário, tá? Então, eu vou tirando ali e eu vou ter que encontrar a palavra que significa o contrário daquela que eu virei. Então, eu vou virar aqui uma cartinha. Tenho aqui baixo, vai pensando aí. O contrário de baixo vai estar aqui. O contrário de baixo é lento? Não, né? Então, não pode ser isso. Então, já sei que aqui a 2 é baixo, 10 é lento. Então, eu vou virar aqui. Contrário de frio. Pensa aí, o que é contrário de frio? Se algo não está frio, está o quê? Vamos virar... pesado? Não, né? Vou ter que desvirar. Ixi, será que eu vou demorar para conseguir achar o contrário das palavras? Vamos então virar a número 1 para ver. Quente. Ah, qual é o contrário de quente? O contrário de quente é frio. Então, essas duas cartinhas eu posso tirar. Eu estou brincando sozinha, mas eu posso tirar porque eu já descobri. Então, lá, quente, frio. Vamos tentar mais outra? Vamos tirar aqui. A 8. Alto. Ah, qual é o contrário de alto? Me ajudem a pensar. Eu acho que eu sei onde tá. O contrário de alto é baixo, né? O que não é alto é baixo. Então, eu posso tirar essas duas cartinhas também. E agora, vamos pegar uma outra que eu não tenha virado ainda. A 7. Pesado. O que não é pesado é o quê? Vamos pensar... Olha só, o que não é pesado é leve. Então, pesado e leve formam parzinhos. Podemos tirar. E agora, qual que eu viro? Vamos virar a 10. Lento. Qual é o contrário de lento? Vai pensando aí. Será que está aqui? O contrário de lento é fechado? Não, né? Vou ter que desvirar. Ah, mas agora ficou fácil, né? Porque só tenho duas ali, ó. Tá bem fácil de eu descobrir. Vamos ver. Aberto. Contrário de aberto é fechado, né? E onde que tá o fechado? No 4 ou no 10? Você lembra? Eu lembro. Olha só. Está no 4. Contrário de aberto, fechado. Vamos tirar aqui. E ficou o 6 e o 10. Então, se aqui no 10 nós temos lento, lá no 6 nós temos que ter... Acertou quem pensou? Rápido. Lento e rápido são o contrário. Gostou desse joguinho de brincar de contrário com o jogo da memória? Que tal construir um jogo desse para você? Bem, lá no começo da aula eu pedi para você pegar uma folha de papel. Então agora você vai pegar essa folha, pegue sua folha e nós vamos construir um joguinho da memória para você brincar. Conferindo para brincar depois. Então tá ali os parzinhos que eu fiz no jogo da memória. Quente, frio, alto, baixo, aberto, fechado, leve, pesado, rápido, lento. Então você vai construir o seu jogo da memória para você brincar depois. Então pegue sua folha e veja aqui como que a gente vai dobrar para ter as pecinhas. Dobre lá sua folha ao meio.
Você já sabe que tem que juntar pontinha com pontinha, passar bem a unha para ficar bem marcadinho, que daí na hora de cortar a gente não precisa nem da tesoura. Se você quiser cortar com a tesoura, não tem problema, mas dá para cortar com a mão também, ó. Vai devagar, fica bem retinho. Então é o seguinte, você vai usar agora a metade da folha. A outra metade nós vamos usar em outra atividade daqui a pouco. Então, essa metade da folha, você vai dobrar ao meio. Assim. Agora você vai dobrar, não bem no meio, um pouquinho, olha, marque um pouquinho passado do meio, olha só. Dobra uma parte, olha aqui. E dobra a outra parte. Então, ficou com o papel assim. Agora, você dobra ao meio no sentido contrário. Aperta bem, porque a gente vai precisar das marcas do papel. Quando a gente abre, a gente ficou com 12 divisões no papel. Então, agora você precisa da tesoura, ou se não tiver, tente recortar com a mão mesmo. Se depois de dar um tempo, você vai recortar e vai ficar com 12 pedacinhos de papel. Tempo para você fazer isso. Recortou, agora você tem as pedacinhos de papel. Então, você vai registrar as palavras. Uma palavra em cada pedacinho de papel. Observaram que ali na tela tem 10 palavras e você fez 12 papeizinhos? Por quê? Porque você vai ter 2 em branco, que você vai pensar em 2 palavras que são contrárias e vai anotar, tá certo? Aí depois da aula, se você quiser fazer mais peças para o seu jogo da memória, você faz. Então, por enquanto, você anota as 10 palavras e mais 2 que sejam contrárias. Um tempo para você fazer esse registro.
Jogo da memória construído? Muito bem. Se você não conseguiu aí pensar nesse tempinho nas suas palavras, depois você pensa com calma, não tem problema. Observe lá na tela as imagens. Temos a imagem A e a imagem B. A qual história se refere a imagem? Olhem bem. Qual é a imagem do patinho bonito e qual é a imagem do patinho feio? Observou? Vamos ver lá então. A imagem A é do patinho feio, né? Olha ali o patinho triste porque os outros patos estão tirando o sarro dele, estão, né, chateando ele, chamando ele de feio. E a imagem B é do patinho bonito, né, que tá lá na lagoa, se olhando no espelho e todo mundo em volta falando que ele é muito bonito. Bem, observe agora na tela esses dois símbolos. Você já deve ter visto esses símbolos. Sabe o que eles significam? Aquele símbolo em verde ali que parece um V significa verdadeiro, correto. O outro símbolo, um X em vermelho, significa falso, errado. Então agora você vai pegar aquela só outra metade da folha, vai dobrar ao meio novamente e vai separar para você ficar com dois pedaços de papel. Olha só. E aí você vai desenhar num pedaço de papel aquele símbolo verde, que significa verdadeiro, correto, e no outro o símbolo que indica falso, errado. Se você tiver lápis de cor, você já pinta ali de verde o correto e de vermelho o errado. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. Você ficou lá com duas plaquinhas, a plaquinha do verdadeiro e a plaquinha do falso, do errado. Então, como que nós vamos fazer? Eu vou apresentar as questões para você e você pega a plaquinha da sua resposta. Vamos fazer? Ver se dá certo, sim? Então, lá. Os dois textos contam a história de um pato específico, mas apenas no texto 2, o pato era outro animal. Escolha aí sua plaquinha. Qual é a resposta? Essa informação é verdadeira, né? Somente no texto 2, o pato era outro animal. Próxima questão. Os dois textos contam a história de um pato específico, mas apenas no texto 1, o pato era triste. Qual que é a plaquinha agora da resposta? Essa informação está correta ou é uma informação falsa? Pegou a plaquinha? Olha lá, essa informação é uma informação falsa, porque não é no texto 1 que o patinho era triste, né? O patinho do texto 1 não era triste. Quem era triste é o patinho do texto 2. Próxima questão.
Os dois textos mostram a aventura da descoberta de si mesmo. Essa informação é verdadeira ou falsa? Pegue lá sua plaquinha. Essa informação é verdadeira. Os dois textos mostram, sim, a aventura de patos que descobriram a si mesmo. No texto 1, o pato descobriu que ele podia ser feliz sendo pato, que ele não precisava ser gente. E no texto 2, o patinho, na verdade, descobriu que era um belo cisne. Próxima questão. Os dois textos tratam de animais que nasceram de ovos diferentes dos comuns? Essa informação é verdadeira ou falsa? Pegue lá sua plaquinha para responder. Pegou? Essa informação é verdadeira. Tanto no texto 1 como no texto 2, os animais nasceram de ovos que todo mundo achou diferente. No texto 1, lembra? O ovo era meio azulado, brilhante, não parecia um ovo de pata. E no texto 2, o ovo era grande, parecia um ovo de peru. E também era diferente de um ovo de pata. Próxima questão. Os patos dos dois textos tiveram que fugir de casa para serem felizes? Escolha a plaquinha da resposta. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? É uma informação falsa, porque no texto 1 o patinho não fugiu de casa, ele sonhou que tinha fugido, então não fugiu. Só no texto 2 que realmente ele fugiu. Próxima questão. Nos dois textos, os patinhos encontraram com animais e pessoas ao fugirem de casa? Essa afirmação é falsa ou é verdadeira? Escolha a plaquinha da resposta. Essa informação é falsa, porque no texto 1, lembre-se, o patinho não fugiu. Se ele não fugiu, ele não encontrou pessoas e nem animais. Última questão agora. Os dois textos têm um final feliz? Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Escolha a plaquinha da resposta. Essa afirmação é verdadeira. Os dois patos terminam a história de modo feliz. O primeiro pato se reconheceu que era bom ser pato e o segundo descobriu que ele era um belo cisne. Crianças, essa é a nossa última aula dessa sequência. Foi ótimo estar com vocês. Com certeza a gente vai se encontrar em outros momentos. Então continue se cuidando, lembrando sempre de lavar as mãos. Até breve. Tchau!